Lucas 23, 39. Quem achou, diga amém. Diz assim, Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estava perturbado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro e o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora. Amém? Pode se assentar. Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Irmãos, nós daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Muitos dizem ceia do Senhor, e não está errado. Mas eu digo santa porque a palavra santa quer dizer algo separado. É algo que Deus reservou para aqueles que decidiram caminhar com Ele. E o apóstolo Paulo, quando ele vem trazendo acerca da ceia, a ministração da ceia direcionada pelo próprio Senhor, Paulo, ele, enfim, pelas palavras de Jesus, ele termina o momento de servir, deixando uma promessa que o Senhor liberou para o seu povo. Imagina Deus falando com Paulo: Paulo, diga assim: todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então Jesus estava deixando bem claro: Paulo, eu ressuscitei. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Igreja é essa que eu mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja é essa que é a noiva do Cordeiro. E Jesus, todas as vezes que ela anunciava para os seus discípulos, dizendo que o noivo seria tirado, anunciando que ele seria levado para ser crucificado. João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, João Batista já estava antecipando aquilo que aconteceria com Jesus. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E quando ele disse o Cordeiro, ele estava dizendo:
E como o cordeiro é sacrificado, ele será sacrificado. E como o cordeiro, o sangue é retirado e é derramado para remissão dos pecados, para cobrir o pecado da humanidade, o sangue dele vai ser derramado, mas não vai ser para cobrir pecado. O sangue vai ser derramado para tirar o pecado, para remover o pecado. Então o próprio Senhor Jesus já estava, enfim, anunciando esse dia. Mas tudo isso com um propósito. Tudo que Jesus fez, meu irmão, minha irmã, os ensinamentos de Jesus, os milagres que Jesus realizou, todos eles, algo era ensinado para a multidão, como é ensinado para mim e para você. É por isso que nós temos que ter comunhão com a palavra de Deus, para que nós venhamos entender e compreender e tomar posse daquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. E quando Jesus ele anunciava a sua morte, algo ele sempre deixava, algo sempre era anunciado de uma promessa, de algo que resultaria na minha e na sua vida, além das promessas. E alguns resultados aqui nós encontramos nesse texto. No dia da crucificação, ou seja, até no dia da morte do Senhor, ele ainda deixou ensinamentos para a sua igreja. Ele ainda deixou ensinamentos para as nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jesus passa por aquele momento de tortura, de ser açoitado, de carregar aquele madeiro e depois ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus, ele é colocado entre dois ladrões. E a Bíblia diz que ele foi contado entre os malfeitores. Foi colocado, mas não era. Foi colocado no mesmo patamar, mas não era um malfeitor. Se Jesus não estivesse ali, naquele meio, era para eu e você estarmos ali. Porque Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o lugar do maldito que era eu e você. Para quê? Para que nós fôssemos abençoados. Então a Bíblia diz que ele é colocado entre dois ladrões. E a Bíblia diz que naquele momento começa-se um diálogo. Começa-se indagações. Começa-se, enfim, uma discussão, começa-se uma pergunta, um questionamento, mas tudo isso para o nosso aprendizado. Porque Jesus simplesmente não morreu na cruz. Não foi simplesmente para que nós fôssemos abençoados. Não foi simplesmente para que nós fôssemos curados. Não foi simplesmente para que as portas fossem abertas. Não foi simplesmente, meu irmão, minha irmã, para que nós fôssemos abençoados nessa terra, mas muitas outras coisas. Mas há uma principal, que essa nós nunca podemos esquecer, que está dentro desse texto.
Vamos aos primeiros resultados. A Bíblia diz que quando Jesus é colocado entre aqueles dois ladrões, um desses ladrões, diz a Bíblia, que ele faz um questionamento. Você não é o Cristo? Você não é aquele enviado que diziam que viria para resgatar o povo de Israel? Você não é o enviado de Deus? Então se salva. Sai daí. Desce dessa cruz. Mas aproveita o gancho e tira a gente daqui também. Você não é o Cristo? Ou seja, quem é você? Porque estão falando que você é o Cristo. Só que a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus diz: errais nisso, por não examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Se na Bíblia estivesse escrito que no dia da crucificação Jesus desceria da cruz e tiraria os que estavam com ele, com certeza isso aconteceria. Mas como este homem não tinha conhecimento, ele perguntou: não é você o Cristo? Então desce daí e tira a gente daqui também. Ou seja, a cruz de Cristo, ela produziu na minha e na sua vida, na vida de todo aquele que decidiu caminhar com o Senhor, que decidiu colocar a sua vida nas mãos do Senhor, ela produziu um verdadeiro, verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Porque muitas pessoas acham que conhecem Jesus, mas não conhecem Jesus. Não estou generalizando, mas um culto como esse hoje, só numa situação impossível da pessoa não estar aqui, prova que ela conhece Jesus. Prova que ela conhece Jesus. Porque a pessoa que entende o sacrifício que foi feito pela sua vida, ele não perde o culto da Santa Ceia. Ele não perde cultos, mas especialmente o culto da ceia. Porque ele reconheceu o valor do sacrifício de Jesus. Ele reconheceu a importância do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que houve uns homens que foram expulsar um demônio. A Bíblia diz que eles olharam para o endemoniado e disse: olha, eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. A Bíblia diz que o endemoniado olhou para eles e disse: olha, eu conheço quem é Jesus. Olha que vergonha. Até o diabo conhece quem é Jesus, e alguém que se acha descrente fala que conhece Jesus, mas qualquer coisinha tô fora. Qualquer coisinha não dá. Ah não, esse negócio de servir a Deus não é para mim. Esse negócio de ser crente no popular não é para mim. É porque não conhece Jesus. É porque não conhece o valor do sacrifício. Não reconhece o que foi feito de graça. Porque Jesus
não cobrou nada para estar na cruz. Jesus não cobrou nada. Nada material, nada financeiro. Ele só fez uma cobrança. Quantas? Quantas? Que cobrança é essa, pastor? Todo aquele que crê em mim não andará em trevas. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Esta é a única cobrança de Deus, que nós venhamos a acreditar, mas acreditar com atitude. Acreditar só com palavras, atitudes valem mais que palavras. Eu sou de Jesus, mas cadê? Que nem na casa dele aparece. Apesar que estão pregando aí fora o evangelho, estão pregando um falso evangelho de que o ser humano não precisa mais estar na casa de Deus, não precisa mais estar no templo, que ele pode adorar aonde ele quiser, ele pode adorar na casa dele, que ele não precisa estar aqui hoje. Ele não precisa estar aqui hoje. É o que estão pregando aí fora. Infelizmente, tem muita gente sendo enganada. A Bíblia diz que o diabo, ele vem disfarçado de anjo de luz, com o intento de enganar muitos, inclusive os escolhidos. Então tem muito crente que começou nos pilares, começou nos princípios do evangelho, e a Bíblia vai dizer que nós não podemos remover, tirar, arrancar da nossa vida os princípios que os nossos pais na fé nos deixaram, porque eles receberam do próprio Senhor. Quando Jesus ensinou a parábola do filho pródigo, ele estava ensinando que o filho, ele tinha um pai, e ele saiu da casa do pai, e quando ele saiu, ele se deu mal, ele se, como diz por ele, se lascou. Tudo isso porque saiu da casa do pai. Aí a Bíblia diz que ele se deu mal, mas a Bíblia diz que ele caiu em si e voltou para onde? Para a casa do pai. O grande erro dele foi achar: não preciso mais ficar na casa do pai. Aí a Bíblia diz que ele voltou. Não, mas Jesus diz que profetizou que iam destruir o templo, e realmente o que Jesus fala acontece. Mas na Bíblia você não vai encontrar Jesus falando: olha, esse templo foi destruído, e não precisa frequentar outros templos, não. Não precisa. Mas Jesus não falou nada disso. Muito pelo contrário, quando foram inaugurado o primeiro templo, a primeira igreja fixa, o próprio Senhor disse: a partir de hoje os meus olhos estarão fixos neste lugar. A partir de hoje os meus ouvidos estarão atentos à oração que se faz neste lugar. Sabe por quê? Porque este lugar eu escolhi, eu santifiquei e eu coloquei o meu nome.
Jesus, quando expulsou os cambistas, ele disse: olha, a casa do meu pai, vocês estão transformando ela num covil de ladrões. Princípios de estar. Então, se eu conheço Jesus, se eu tenho um verdadeiro conhecimento de Jesus, eu sei que eu posso adorar em qualquer lugar. Eu posso, na minha casa, no meu trabalho, indo para a faculdade, indo para onde for. Mas eu não posso dispensar o momento de congregar. Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É preciso essa unidade. É preciso essa unidade. É preciso. Houve essa discussão quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Uns dizem que o lugar de adorar é aqui, outros dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus falou: vai chegar um tempo, e já chegou, que não adorarão nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O que é isso, pastor? Eu posso estar aqui e não adorar verdadeiramente, mas eu posso também estar lá fora e não adorar verdadeiramente. Mas a Bíblia não vai dizer não congregue. Muita galera chega no fato que nós temos que congregar e não fazer, porque esse é o costume de alguns. E é esses alguns que estão semeando essa heresia aí fora. E infelizmente tem muitos escolhidos sendo enganados. Aí ele disse: mas tu não és o Cristo? Então desce, tira a gente daqui. Aí a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, o texto que nós lemos diz que houve trevas na terra. E lá embaixo, o centurião e aqueles que guardavam Jesus vai dizer: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Então a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, gerou um verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Então aquele demônio falou: eu conheço quem é Jesus e sei quem é Paulo. Por quê? Porque Paulo conhece Jesus, e quem conhece Jesus anda com ele. E vocês, quem são? Se não anda com Jesus, a Bíblia diz que eles levaram um couro, levaram uma surra e saíram todos feridos e rasgados. A Bíblia diz que o endemoniado, como diz, né, pulou em cima deles, deu uma coça, um couro neles. Olha, pastor, se não conhece Jesus, vai tomar tapa na cara de demônio, vai ser envergonhado. Por quê? Porque não conhece Jesus, e muitas vezes acha que conhece. Aí a Bíblia vai dizer que o outro ladrão olha e diz: nem ao menos, quando
Davi vai dizer: respondeu, porém, o homem e o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Vou repetir de novo. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 2 pontos aqui. Primeiro, produziu o temor de Deus. A Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem todos aqueles que o adquirem. Então nós temos que temer ao Senhor. A Bíblia diz que para o homem isso é tudo: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Temer ao Senhor. Eles nem temes a Deus, estando na mesma condenação. Ou seja, ele entendeu o valor do temor e questionou: você não teme, está na mesma condenação? E olha o resultado quando nós tememos ao Senhor. Nem temos, repita comigo, nem temos a Deus, estando ainda na mesma condenação. Olha o que Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma. O que Romanos vai dizer? Nenhum, diga nenhuma. Condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Então, o Senhor, que para você não há mais condenação. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O mundo pode te condenar, pessoas podem te condenar, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Então o temor a Deus, a importância de temer ao Senhor. A Bíblia vai dizer: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Até da morte o temor te livra. A importância de temer ao Senhor, meu irmão. Até da morte o Senhor nos livra quando nós tememos ao Senhor. Quantos livramentos que nós temos por causa desse temor. Tem pessoas que zombam de Deus, zombam de crentes. O que é isso? Falta de temor. Não, mas eu estou zombando. Não, é falta de temor a Deus. Quando o Senhor encontra com Paulo, a pergunta de Jesus é essa: Paulo, na verdade ainda Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E quem que Paulo perseguia? A igreja do Senhor. Então o temor ao Senhor nos livra do laço da morte. Os livramentos que nós temos é porque há temor. Se não houver temor, o adversário da nossa alma já nos teria ceifado há muito tempo. É por isso que nós temos que temer ao Senhor. Temer ao Senhor em todos os aspectos. Temer ao Senhor no nosso trabalho. Temer ao Senhor na nossa vida conjugal, na nossa vida sentimental. Temer ao Senhor na nossa família. Temer ao Senhor em todos os lugares. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é uma fonte de vida. Quando
você teme ao Senhor, aonde você passa, aonde nós passamos, a vida de Deus passa junto com você, a vida de Deus passa junto conosco. É gerada em nós uma fonte de vida. Então eu e você, nós somos uma fonte de vida. O próprio Senhor Jesus disse que se nós bebermos da água que Ele nos dá, que é esta palavra, no nosso interior brotaria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Temor ao Senhor. Ele diz: nem temes a Deus, estando ainda na mesma condenação. A Bíblia vai dizer: servir ao Senhor com temor. Com temor. Temor quer dizer obediência, reverência. Entender que Ele é o Senhor. Entender que Ele é soberano. Entender que sem Ele, nada nós podemos fazer. Aí a Bíblia diz que esse ladrão diz: nem temes a Deus, estando na mesma condenação. Aí ele vai dizer: nós, na verdade, com justiça, ele reconheceu, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este mal nenhum fez. Ou seja, o sacrifício de Jesus, a crucificação do Senhor, produziu conhecimento da lei da semeadura. Porque quando nós não entendemos isso, a lei da semeadura, isso é sinal que não existe conhecimento do Senhor. Isso é sinal que não existe temor ao Senhor. E a pessoa tem aquela mania de dizer: não dá nada para mim. Vai vendo. Não vai acontecer nada. Vai vendo. Tudo que nós plantamos, nós ceifamos. Aquele homem disse: olha, nós na verdade estamos passando por isso, estamos em sentença de justiça. É porque os nossos feitos, as nossas atitudes, nos trouxeram para cá. Só estamos colhendo porque lá atrás nós plantamos isso. Como foi ministrado semana passada, a nossa vida é uma plantação. A nossa vida é uma plantação. E tudo que nós plantamos, com certeza, nós vamos colher. Gálatas vai dizer: de Deus ninguém escarnece. De Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar, ele vai colher. Então
então produz o conhecimento da lei da semeadura. Mas quando nós não conhecemos ao Senhor, quando nós não tememos ao Senhor, nós fazemos as coisas pensando, não vai acontecer nada. Eu vou continuar fazendo tudo de errado, não vai pegar, não vai dar nada para mim. Mas entenda uma coisa, quando nós plantamos algo bom também, quando nós também fazemos algo que agrada ao coração do Senhor, pode ter certeza que nós vamos colher também. A Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Quando a Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, a Bíblia deixa claro, Deus não deve nada para ninguém. Deus não fica em dívida com ninguém. E esse negócio de dívida é um trem complicado. É complicado. E que você não tenha dívida na sua vida. Vou repetir de novo, que você não tenha dívida na sua vida. Vou repetir de novo, só para quem crê, que você não tenha mais dívida na sua vida. Você pode ter compromisso, dívida, não. O que é dívida, pastor? Dívida é aquilo que eu não posso pagar. Mas compromisso é o que eu posso pagar. É o que eu posso cumprir. A Bíblia só nos chama a ter uma dívida. Quantas? Uma. Se eu não me engano, está em Romanos capítulo 13, assim, olha, não devais nada a ninguém, a não ser, ou seja, uma, a não ser o amor com que Cristo vos amou. Ou seja, todos os dias eu tenho que te amar mais e mais, todos os dias. Eu tenho que olhar para você e dizer, olha, eu preciso amar mais aquele irmão. Eu preciso amar mais aquele fulano. Mas ame. E como eu já disse, só palavra não adianta. Ore por ele. Foi o que Jesus falou. Ore por aqueles que nos perseguem e abençoe aqueles que nos maldizem. A dívida que nós temos que ter é o amor. É o amor. Eu preciso amar mais. Estamos em dívida. Essa é a única dívida que o Senhor quer que nós venhamos ter. Então produziu. Aí a Bíblia vai dizer, nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, ele disse para quem? Quem? Isso aqui agora é o que? Uma oração. Isso aqui foi uma oração. Ele falou com Jesus. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Ou seja, aquele homem estava arrependido. Ele estava arrependido. Esses homens, os dois estavam, quando Jesus estava, todos os dois estavam vivos. Estavam o quê? Vivos. Diz os historiadores que muitos que passavam por esse processo, nem nesse momento chegavam. Morriam no meio do caminho. Morriam na hora das chibatadas. Morriam espancados lá. De tamanha a pressão
muitos não chegaram até aqui. E esses homens estavam lá vivos, porque no meio deles estava o príncipe da vida. E aonde Jesus está, não tem morte. Aleluia. Enquanto Jesus está presente, ninguém morre. Aleluia. A Bíblia diz então que ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra de Jesus foi só uma: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você vai inaugurar o céu. Você vai entrar comigo, vai ser o primeiro que vai entrar comigo no céu. Foi o primeiro que inaugurou o céu com Jesus. E foi um ladrão. Foi um malfeitor. Então tem solução para todo mundo. Tem solução para todo mundo. Você não vai falar fulano tem jeito. Quando eu falo fulano tem jeito, só se ele não quiser, mas tem jeito sim. Só se o fulano não quiser, mas tem jeito sim. Pode ter cometido o pior crime da face da terra. Se arrepender e confessar, tem jeito. Esse homem se arrependeu. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, ainda hoje estarás comigo. Ou seja, a crucificação lhe gerou na vida dele, como na minha, na sua vida, arrependimento. Arrependimento é o que Jesus disse: as coisas velhas passaram. Então, se eu ainda carrego alguma coisa do mundo, se eu ainda estou atrelado a alguma coisa do mundo que me afastava de Deus, que é prejudicial à minha vida espiritual com Deus, eu ainda não me arrependi. As coisas velhas têm que ser deixadas para trás. As coisas velhas são como lixo espiritual. As práticas velhas, as atitudes velhas têm que ser deixadas para trás, meu irmão. Nós temos que ser diferente. Nós temos que procurar andar, como eu disse, em novidade de vida. Em todo o nosso proceder. Porque não adianta eu mudar uma coisa desse lado de cá e do lado de cá eu não quero mudar. É a mesma coisa, você vai fazer uma faxina na sua casa. Eu vou limpar só essa parte. Aqui não, aqui não vou deixar do jeito que está. Vai faxinar, tem que faxinar tudo. É uma triagem, uma limpeza, é uma triagem. Então produziu arrependimento e produziu salvação. Marcos 1,15 vai dizer assim: olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Então as coisas velhas, se nós deixarmos elas ali, pode nos prejudicar na nossa vida. Então a Bíblia diz que aquele homem se arrependeu. Que ele disse: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Eu estou passando por aquilo que eu estou
plantando, colhendo aquilo que eu plantei. Mas lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus, não. Hoje você vai estar lá comigo. Então, até no último dia, ainda, se tiver fôlego de vida, ainda dá tempo de entrar lá. Ainda dá tempo. Já preguei com pessoas que confessou Jesus numa sexta-feira. Na segunda-feira Jesus recolheu. Se não tivesse aceitado, se não tivesse confessado o Senhor. Então, quanto a fôlego de vida, ainda dá tempo. O filho pródigo deu tempo dele voltar para a casa do pai. Mas para muitos, tem oportunidades na nossa vida que nós não podemos perder. Que nós não podemos perder. E entregar a vida para Jesus é uma delas. E decidir caminhar certo com o Senhor é uma delas. Porque se a gente decidir querer caminhar da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Não sei. Não sei o que vai acontecer após este culto. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. E há um ditado aí que ele é verídico para algumas coisas. Para as coisas certas, na verdade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque o amanhã não nos pertence. A Bíblia diz que o amanhã, o dia de amanhã, basta o seu mal. Então não deixe para amanhã. Porque o amanhã pode não chegar. Pode se findar hoje. O amanhã não existe. O amanhã não existe. Aí a Bíblia diz que Jesus ainda hoje estará comigo para isso. Ou seja, a salvação é agora. É tempo de salvação. Nós estamos chegando numa era. Uma era. É tanta tragédia. É tanta escândalo. É tanta podridão. E as coisas estão só apertando. E muitas pessoas ainda, como filho pródigo, ainda não caíram em si. Ainda não entenderam. O tempo está próximo. A vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. A volta do Senhor está mais próxima do que nunca. E para alguns, Ele já chegou. Para alguns, Ele já chegou. Então é melhor nós precavermos hoje, porque amanhã não existe. Amanhã não existe. Coloque o pé no seu lugar. Queria que as diaconisas se colocassem aqui à frente. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
tua palavra foi ministrada, Senhor. Deus, obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. Deus, obrigado porque pela cruz nós alcançamos a salvação. Pela cruz nós entendemos o que é o arrependimento. Pela cruz, Senhor, nós aprendemos a temer ao Senhor. Pela cruz, ó Pai, o céu foi aberto. A porta do céu, a porta das mansões celestiais foram abertas. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Deus, valorizar, Senhor. Valorizar o sacrifício do Senhor. Que nós não venhamos negligenciar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor fez. Mesmo sabendo que um dia nós iríamos negar ao Senhor. Mesmo sabendo que um dia nós poderíamos até blasfemar contra o Senhor, sem conhecer quem é o Senhor, sem ter temor, sem saber, ó Pai, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Mas mesmo assim, o Senhor foi até o final. O Senhor foi até o final por nossa causa, pela causa da humanidade, por a causa daqueles que acreditaram, que colocaram a tua fé, e saber que só o Senhor é o único caminho, o Senhor é a única verdade, e o Senhor é a única vida, é o único que pode gerar vida, e ninguém vai ao Pai senão através do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, que esta palavra ela possa produzir frutos, possa ser como uma semente, produzir frutos e germinar no coração do teu povo, da tua igreja. Pai, assim nós oramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, e por tudo que ainda será de ser feito nas nossas vidas, porque através da crucificação o bem maior foi a salvação. O bem maior foi a salvação. O motivo principal foi a salvação. Mas outras coisas também foram liberadas. Porque tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso. No Senhor nós somos mais que vencedores. No Senhor nós temos livramento, nós temos cura, nós temos vida. E vida com abundância. No Senhor nós encontramos refrigério para a nossa alma. No Senhor nós encontramos descanso. No Senhor nós encontramos alívio. No Senhor nós encontramos, ó Pai, o verdadeiro amor. No Senhor nós encontramos fidelidade. Ó Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício. E obrigado, Senhor, porque um dia nós sabemos que o Senhor virá para nos buscar. Ó Deus, em nome de Jesus, não sabemos o dia nem a hora, mas é certo que o Senhor virá para nos buscar. E assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. E você diz amém e aplaude esse Deus que é todo poderoso.